Fala galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Como já sabem, sou Antônio Carlos, professor efetivo de Geografia da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. E nesse vídeo eu vou corrigir as atividades propostas no primeiro volume do Plano de Estudo Tutorado para a terceira semana do sexto ano do Ensino Fundamental. Como já é de costume, vou pedir para você se inscrever no meu canal, ativar o sininho da notificação, deixar sua curtida e também o seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Pessoal, sejamos também solidários. Caros alunos, compartilhe esse vídeo para seus colegas, para que possamos levar essas informações ao máximo de estudantes em Minas Gerais. E assim você e eles conseguirão entregar as atividades para seus professores e garantirão a sua aprovação. E você, professor, você também pode divulgar esse conteúdo compartilhando para seus alunos, para que eles possam também ter acesso a um conteúdo de qualidade nesse ensino remoto. Caro e cara estudante, depois de vocês terem lido o conteúdo do PET dessa semana, ter assistido às aulas apresentadas no programa Se Liga na Educação, é a hora então de você testar o seu conhecimento, ou então corrigir as suas respostas, caso você já as tenha feito. Então, vamos à correção das atividades do PET 1, da terceira semana do sexto ano do ensino fundamental. Questão 1. A agricultura representou um marco histórico na organização socioespacial, com intensas transformações e evoluções que ocorreram ao longo do tempo. Bom, nós temos aqui uma imagem que retrata esse texto dito, onde a agricultura é a atividade de organização do espaço ao longo do tempo. Nesse sentido, a questão diz o seguinte: qual outra transformação a agricultura representou para a história humana? Nós temos, na letra C, o surgimento das primeiras aglomerações humanas, das aldeias e vilas. Portanto, vamos ficar com a letra C. Questão 2. Observe as imagens da cidade do Rio de Janeiro e da cidade de Palmas, Tocantins, respectivamente. A primeira imagem, Rio de Janeiro, a segunda imagem, Palmas, em Tocantins. E sobre os tipos de cidade, vamos responder as questões seguintes. Letra A. Diferencie cidade planejada de cidade espontânea. Bom, pessoal, a cidade planejada é qualquer cidade, que vai ser cuidadosamente planejada desde o início e é normalmente construída em uma área não povoada, não habitada. Então, tende-se a levar essa cidade planejada para aquele local com interesse de povoar, de habitar e desenvolver aquele local. Já uma cidade espontânea é aquela que não passa por um processo de planejamento urbano, simplesmente acontece, devido a fatores históricos, religiosos, culturais, enfim, por vários motivos. Letra B. A cidade que você mora pode ser considerada espontânea ou planejada? Justifique sua resposta. Bom, pessoal, é uma questão de cunho pessoal. Pede-se a sua opinião do local onde você mora. No meu caso, Bocaiúva é uma cidade considerada espontânea. Historicamente falando, lá no processo de colonização, nós temos aí as expedições de Espinosa e Navarro, que vieram lá de Porto Seguro à busca de riquezas aqui em Minas Gerais. E alguns integrantes dessa expedição resolveu permanecer no local, por achar as terras mais promissoras. Isso lá no século XVI ainda. Letra C. Cite 3 exemplos de cidades planejadas construídas no Brasil. Nós temos aí Belo Horizonte, de 1898, Goiânia, em 1937, e Brasília, construída em 1960. Questão 3. Leia o texto abaixo. O território brasileiro contém 26 estados e um Distrito Federal. Cada estado possui cidades importantes no aspecto cultural, turístico, ambiental, histórico, econômico, entre outros. Mas quando se fala em cidades do Brasil, algumas merecem destaque por sua participação na economia do país, pelo seu contexto histórico, pela sua concentração populacional, entre outros critérios. Após ler o texto, vamos às questões seguintes. Letra A. Escolha 5 cidades e indique qual tipo elas podem ser classificadas. Bom, vamos lá. São Bernardo do Campo, uma cidade industrial. Manaus, uma cidade comercial. Santos, uma cidade portuária. Porto Seguro, turismo. Ouro Preto, uma cidade histórica. Letra B. Faça uma pesquisa nos volumes 6 e 7 do Plano de Estudo Tutorado
do ano de 2020 ou, em outras fontes, indique quais são as 3 cidades de maior importância, né, de acordo com a hierarquização urbana do Brasil. Bom, as maiores cidades do país, né, que apresentam melhores infraestruturas e condições econômicas são cidades ligadas à região metropolitana de São Paulo, né, que é uma grande metrópole nacional, e também uma metrópole nacional do Rio de Janeiro e Brasília. 3 cidades aí importantes no cenário da hierarquia urbana nacional. Questão 4. Analise a charge abaixo. Nós temos aqui uma charge que temos uma pessoa, né, simbolizando aqui em cima de um ônibus, como se fosse um barco, pedindo para remar, né, no processo de alagamento urbano. E a questão diz o seguinte: letra A. Qual a crítica apresentada pela charge? Explique. Bem, pessoal, a crítica apresentada por essa charge é sobre a ineficiência dos sistemas de drenagem, né, que visam conter ou o escoamento das enxurradas, né, por meio de bueiros, bocas de lobo, piscinões, dutos internos na parte da infraestrutura interna de uma cidade, que acaba sendo entupidos, né, por lixos urbanos e, consequentemente, vai causar grandes enchentes. Letra B. Em quais tipos de cidades podem ocorrer o que é representado pela charge? Bem, pessoal, esse fenômeno é muito comum, né, nas grandes cidades. Em algumas pequenas cidades também tem acontecido esses fenômenos devido ao excesso de lixo e à falta de planejamento, né, dessas cidades. Algumas cidades como, por exemplo, Matipó, Belo Horizonte, São Paulo, até mesmo cidades de pequeno e médio porte. No caso de Bocaiúva, né, que é uma cidade pequena, e uma cidade média como Montes Claros. É muito comum esse fenômeno aí de enchente. Letra C. O que pode ser realizado para evitar os acontecimentos indicados na charge? Várias situações podem ser feitas para evitar o que aconteceu nessa charge, né? Esse alagamento, essa enchente. Não jogar lixo nas ruas, preservar as matas ciliares nas margens e leitos, né, dos cursos de água dentro de uma cidade. Melhorias também no sistema de drenagem da infraestrutura urbana. Pessoal, esse foi o vídeo explicativo em que eu fiz a correção das atividades propostas no primeiro volume do Plano de Estudo Tutorado para a 3ª semana do 6º ano do ensino fundamental. Só tenho que agradecer a você que ficou comigo nesse vídeo até o final, curtiu, comentou e compartilhou esse conteúdo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.